Botafogo acabou de fazer história e tá surgindo um novo camisa 10 para a seleção argentina. Hein? Para quem não sabe, o Botafogo ele não vencia o Cruzeiro há mais de 10 anos e hoje venceu, aplicou uma lapada no Cruzeiro, 4-0, um show do Montoro, futuro camisa 10 da seleção. A gente vai falar sobre isso, quero falar também sobre a atuação do Tite, treinador Tite. Ele tem que ligar o sinal de alerta porque o trabalho dele está sendo muito questionado. Vindo de derrota no Clássico, perdeu de virada por 2-1 do Atlético Mineiro, tomou um baile no segundo tempo, tomou uma baita de uma goleada. E também quero falar sobre o Anselmi, técnico do Botafogo. Mas antes, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta de ver vídeos mais curtos falando de futebol internacional, futebol brasileiro, às vezes a gente faz um pós-jogo, a gente debate sobre o mercado, janela de transferências, enfim. Vou pedir para você me ajudar a se inscrever e bater minha meta de 200 inscritos, né? Então cada inscrição vale muito a nossa ajuda, beleza? Então é o seguinte, o Botafogo amassou o Cruzeiro, o primeiro tempo até que foi equilibrado, mas no segundo tempo o Botafogo meteu os 4, tudo no segundo tempo. Uma coisa que eu quero destacar desse primeiro tempo para a torcida do Botafogo é a pressão alta, as linhas altas que o Martin Anselmi joga. É fabuloso, assim, de assistir. Para quem gosta de emoção, é um estilo de jogo espetacular. Tô muito curioso para ver como vai se desenhar esse time do Martin Anselmi. As linhas lá no alto, os jogadores pressionando lá em cima. Inclusive tiveram umas 2 ou 3 chances do Cruzeiro de fazer gol por conta dessa linha alta. E tudo no primeiro tempo. Mas todas essas situações de jogo estavam em impedimento, né? Pra vocês verem como tá sendo muito bem executado. Mesmo ainda é a terceira rodada que o Botafogo joga, terceiro jogo que o Botafogo joga com o time titular. Então tá sendo uma experiência sensacional. Falando um pouco, falei do Anselmo, agora quero falar um pouco sobre o Tite, sobre como o Cruzeiro jogou nesse primeiro tempo, e depois vou falar do segundo tempo. O Cruzeiro, ele começou mal a partida, teve um domínio ali do Botafogo já nos primeiros 15 minutos, depois o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, começou a pressionar mais, tiveram esses lances que eu acabei de mencionar, que o Botafogo com a linha lá em cima, a linha do Botafogo ela é no meio de campo. Os defensores me lembram muito o time do Barcelona, né? Guardadas as proporções, lembra bastante a forma que joga o Barcelona, com a linha lá no meio campo. Não à toa o Botafogo joga com um lateral e um volante, né? Improvisados como zagueiros. E até o Matheus Ponte deu umas estabanadas, também quero falar sobre isso. Mas o Cruzeiro conseguiu se impor, jogar como Cruzeiro. Ainda não tá funcionando o Gerson pela ponta direita, ele ainda não se encaixou. O Cruzeiro não é um time que joga em linha alta, como o Flamengo joga, é um time mais reativo, o time do Cruzeiro. Então, ele deu muito certo jogando dessa forma, porque ele jogava no Flamengo, porque ele jogava na ponta direita. E quando o time joga muito no campo do adversário, joga sempre em pressão alta, em linha alta, dá muito certo, né? Deu muito certo com ele, vai dar muito certo com o Paquetá, e no Cruzeiro eu acho que vai ser bem perigoso. E se eu fosse o Tite, eu já arrumaria um lugar para ele jogar ali no meio campo, porque os alas, as pontas do Cruzeiro ano passado eram infernos, os atacantes muito móveis, muito ágeis. Eles têm esse tipo de jogadores, o Arroio, o Wanderson, mas não, com o Gerson ali, pra mim, não faz muito sentido. E eu acho que o Tite, uma coisa que mais me estressava nele na época da seleção brasileira era de que como ele era teimoso. Ele é muito conservador, inclusive eu já vou puxar o gatilho para o segundo tempo, porque ele faz uma substituição, ele não tira o Gerson, não que tinha que tirar o Gerson do jogo, mas recuar o Gerson para ajudar na construção e ganhar com a distribuição de jogo dele com pontas velozes, né? Então ele poderia ter botado 2 pontas velozes ali, mas não, ele trocou 6 por meia dúzia, trocou o Wanderson que não estava muito bem, mas enfim, né? O Cruzeiro... O que me incomoda, principalmente dessa questão do Tite, é o conservadorismo dele. E era o que me estressava na Copa, né? Pra quem não lembra, ele morreu com 2 substituições contra a Bélgica, né? Ele botou o Renato Augusto e morreu, na verdade, com uma substituição, né? Então, isso é bem estressante, né? A torcida do Cruzeiro vai sofrer bastante com ele. Já pelo lado do Botafogo, só alegria. O time do Martin Anselmi respondendo muito bem aos comandos dele. Um estilo de jogo que pra mim é espetacular. Ele joga com 3 zagueiros, mas não são embora a formação se desenhe com 3 zagueiros, no jogo tem variação o tempo inteiro, né? Mas a essência do time ele é com 3 zagueiros, mas que apenas um é zagueiro de origem, que é o Alexandre Barbosa. Todos os outros 2, o Nilton é volante super criticado, que aparentemente o Anselmi achou a posição para ele, porque ele é muito veloz, ele tem a passada larga, mas ele não constrói tão bem, não desarma tão bem, mas o ponto principal dele é a passada dele, a velocidade que ele tem, e ele jogando ali como líbero, ele joga como líbero. Na recomposição, quando o time joga com linha alta, tem que ter 2 jatos para poder recompor, e ele botou esses 2 jatos, Matheus Ponte e Nilton. Gostei muito das recuperações deles, mesmo quando o gol foi anulado, né, o gol não, né, teve o gol e teve um chute para fora, os 2 foram anulados.
por conta de impedimento, mas a recomposição do Newton e do Matheus Ponte me impressionou bastante, né? O Matheus Ponte me decepcionou um pouco na questão das bolas espanadas dele. Ele muito nervoso, mas por conta da idade também, por não ser zagueiro, muito nervoso ali naquelas espanadas, naqueles chutes, rebatendo bola no pé do jogador para ele só finalizar, mas tô muito contente com a atuação dele, pela coragem de jogar como terceiro zagueiro. Além do Newton, a gente precisa abrir um parêntese para falar só sobre Álvaro Montoro. As impressões que ele me causa assistindo o jogo do Botafogo e assistindo ele jogando são melhores que as que eu sentia quando eu vi o Almada jogar. O Almada, ele tinha um jogo mais cadenciado, mas ele não tinha o drible 1 contra 1 e a fisicalidade que o Montoro tem. O Montoro tem só 18 anos, vai fazer 19 esse ano. E é assustador o desempenho dele jogando pelo Botafogo. Infelizmente, saíram notícias mais cedo falando que ele seria vendido ao Nottingham Forest. O Textor não negou, nem confirmou. Ele só falou que não vai vender ninguém nessa janela e disse que chegaram propostas para comprar jogador do Botafogo, mas deixar no clube por mais um tempo. E do Nottingham Forest, mais uma daquelas atuações confusas do John Textor vendendo jogador pro Nottingham Forest. É um desperdício que vai acontecer com o time do Botafogo. O time tá azeitado. Se der, o Botafogo tá com transfer ban. Se desse para trazer mais algumas 3 ou 4 peças, o time brigaria para ganhar. Brigaria para ganhar esse Brasileirão. Montoro, Santi Rodrigues jogando um absurdo. Até o Arthur Cabral, que não consegue me convencer, acertou alguma coisa hoje, deu uma assistência pro gol do Danilo, mas ele não consegue me convencer. E além dele, Matheus Martins indo no segundo tempo, Lucas Vidialba que corre, que é um absurdo, que ainda não estreou por conta do transfer ban. Nathan Fernandes, como opção de segundo tempo, é muito bem também. E o próprio Arthur, né, o Arthur perninha curta, ele faz muito sentido entrando no segundo tempo, com a pressão alta que o Anselmi quer. Ele marca muito bem. Eu sei que é uma característica confusa para um atacante, mas ele marca muito bem. Então esse é o panorama geral dessa partida e muitos pontos positivos para o Botafogo. A torcida poderia ficar animada se não fosse o caos que é fora de campo, né? Essa ameaça de venda tanto de Danilo quanto de Álvaro Montoro é lamentável, é muito triste assim a possibilidade desse time se desfazer, mas o elenco do Botafogo é curto, né? O Botafogo não tem zagueiro, Bastos não dá pra confiar nele, Caio Pantaleão esse ano não joga, e não tem outro zagueiro, vendeu o David Ricardo. Vai ser bem perigoso o Botafogo não conseguir se reforçar nessa primeira janela, né? Para esses próximos 1, 2 meses, eu acho que até que o Botafogo consegue se salvar. Se salvar, assim, jogando bem, se classificar para Libertadores, mas se não contratar e se ainda perder jogador no meio do ano, não tem futuro pro Botafogo, infelizmente. E essas ideias que estão aparentando ser sensacionais, incríveis do Martin Anselmi, essa linha alta dele me conquistou muito, essa pressão alta, marcação, intensidade que o time tá mostrando, me conquistou muito, eu acredito que conquistou toda a torcida do Botafogo, mas o Textor pode botar tudo isso a perder. E a gente espera, assim, que quanto mais Botafogo forte, melhor para o campeonato como um todo. Antes do ano passado, né, em 2024, foi o campeão da Libertadores, do Brasileirão. Então é uma excelente aquisição para o conjunto do Brasileirão. Se esse tipo de conteúdo te agrada, se inscreve e deixa o like, beleza? Valeu!